Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Eu não quero me deter muito aqui, mas eu vou focar num ponto só. Eu tirei, o título desta mensagem que coloquei foi A Fé do Centurião. Mas eu poderia ter dado o título também, Porque muitos não são curados. Então, irmãos, esse centurião romano, eu acho até interessante, porque ele era um centurião romano, era um oficial do exército romano, equivalente ao posto de capitão, comandante de uma centúria, 100 soldados. Portanto, ele não era judeu. E o criado dele estava aí com essa doença. Paralítico, né? Ele estava paralítico, que é uma doença que já é mencionada em Mateus capítulo 4, dizendo que Jesus curava os paralíticos, os endemoniados, os lunáticos. E um dos problemas desse jovem, acredito que era um jovem, o servo, era que ele estava paralítico. Mas não somente estava paralítico, ele estava também violentamente atormentado. Nos últimos tempos eu tenho observado que essa palavra atormentado, ela indica a ação de demônios, né? É uma palavra que significa no original uma pedra de medir a pureza do ouro, né? O ouro é esfregado naquela pedra para verificar o nível de pureza ou de escória que tem nele, ou seja, tem um significado também assim de torturar alguém para arrancar alguma confissão forçada da pessoa. Então, esse violentamente atormentado significa que esse rapaz estava sendo atormentado por demônios. Atormentado por demônios. É muito parecido com a filha da mulher cananeia, quando ela estava horrivelmente endemoniada, né? Ou seja, os demônios são torturadores, eles são especializados em atormentar pessoas, e os demônios fazem esse atormentamento, ou seja, tortura, tanto aos seres humanos aqui na terra vivos, como quando eles foram lançados no Hades, né? Quem é lançado no Hades vai ser atormentado por demônios também. Então, se a gente for perguntar assim, por que motivo esse rapaz, ele estava sofrendo dessa doença? A Bíblia não diz, né? Podemos apenas supor. Por exemplo, eu quero ver Juízes, capítulo 4, vai dar uma certa explicação da seguinte maneira. Juízes capítulo 4, olha só. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e entregou-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Razor, e Císara era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Harosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos, olha só, oprimia violentamente os filhos de Israel. Essa expressãozinha aqui, irmãos, por 20 anos ele oprimia violentamente os filhos de Israel. E lá em Mateus, ele assim, ele está violentamente atormentado. São expressões semelhantes. Só que aqui em Juízes, está dizendo que foi Deus mesmo que entregou a nação de Israel por causa dos seus pecados. Deus entregou a nação na mão de atormentadores, que no caso aqui, eram cananeus. Jabim, rei de Canaã.
Ou seja, pela ótica do Antigo Testamento, Deus entregou o seu povo na mão dos seus inimigos para serem atormentados por 20 anos, por causa do pecado da nação. E aqui no Novo Testamento muda, a cosmovisão do Novo Testamento muda, porque esclarece mais e mostra que não são seres humanos, mas demônios, que são enviados para atormentar pessoas. E eu só posso concluir que é Deus mesmo que envia, para castigar, né? Agora, o que resolveu o problema desse rapaz, o que impressiona aqui nesse texto é a bondade, né, do centurião. Era apenas um servo, não era nem filho. E aí ele só informa para Jesus, tá? Ele nem pede nada no princípio, ele só diz assim: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. A gente vê a bondade desse centurião, né? Está preocupado com o seu criado que está nessa situação de sofrimento. E ele só fala para Jesus. E a gente vê também a disponibilidade de Jesus, a inclinação de Jesus de ajudar esse rapaz. Jesus não pergunta mais nada, ele só diz assim: eu irei e lhe darei saúde. Eu irei e lhe darei saúde. Aí é que nós temos que perguntar o seguinte: hoje, Jesus tem a mesma inclinação, a mesma tendência para curar aqueles que sofrem? Acredito que sim, né? Porque Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então acredito que Jesus tem a mesma inclinação, o mesmo desejo, a mesma vontade de curar aqueles que sofrem, né? Porque toda a Bíblia diz que Deus é misericordioso. E o Novo Testamento diz que Jesus era misericordioso, né? Encheu-se de compaixão quando viu a pessoa sofrendo, né? Então acredito que Jesus continua sendo inclinado para curar aqueles que sofrem. Só que teve uma chave aqui nessa história para que Jesus curasse esse jovem. E não foi nada na vida do jovem, não, né? A chave da cura estava no centurião, né? Que aí é um negócio aqui que a gente tem que aprender, lembrar que às vezes os nossos males podem não estar, a solução, a chave pode não estar na nossa vida, mas na vida de alguém que está acima de nós. No caso aqui, a chave da cura desse rapaz estava na mão do centurião. Agora, qual foi a chave? Quando Jesus disse assim: eu irei e lhe darei saúde, o centurião interviu e disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Aqui a chave, irmãos, olha só. Eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Ele era do exército romano, né? E digo: a este vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E aí maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiu: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Tanta fé. Então, qual é a chave aqui da cura desse centurião, irmãos? É assim: o princípio de autoridade. Olha, o princípio de autoridade. Quem não conhece o princípio de autoridade pode não ser curado. Aí por isso que eu disse que o título dessa mensagem poderia ser: porque muitos não são curados, porque não conhecem o princípio de autoridade. Se conhecer e se conhecem e não obedecem a esse princípio, não recebe a cura por isso. Qual é o princípio de autoridade aqui que ele e causou admiração em Jesus? É porque esse oficial romano, o centurião, ele era do exército. Eu fui do exército brasileiro 1 ano. E fui mais 24 anos da polícia militar. Fiz muitos cursos militares, né? Então conheço o militarismo. O militarismo
é uma escola para se conhecer o princípio de autoridade. E aí tem um negócio: o princípio de autoridade não foi criado na terra. O princípio de autoridade, ele rege toda a criação de Deus. Chama-se hierarquia, né? Por exemplo, quando eu estudava grego no seminário, eu lembro que eles disseram assim: olha, a palavra hierarquia vem de hieron, significa templo, e significa a ordem de autoridade entre os sacerdotes, né? O superior e o inferior. Então, as organizações militares, como era o exército romano, eles eram baseados na hierarquia. Hoje se diz assim no Brasil: na hierarquia e na disciplina, né? Mas pelo menos na hierarquia, o exército romano, naturalmente, na disciplina também, porque a gente aprendeu de lá, né? Então, toda a criação de Deus é baseada no princípio de autoridade. Quem não conhece o princípio de autoridade vai sofrer. Só que para o bem desse rapaz que estava doente aqui, o seu patrão, que gostava dele, ele conhecia o princípio de autoridade, porque ele aprendeu no exército romano. Então ele diz assim: olha, eu sou centurião, que tem a patente de capitão, e tem um soldado, naturalmente tem o cabo, o sargento, o tenente, mas quando eu dou ordem a um desses militares, vai, ele vai. Aí eu digo ao outro: vem, e ele vem. Então ele aprendeu na caserna, né? Ele aprendeu era uma escola para ele, sobre o princípio de autoridade que havia na criação de Deus. Sempre é assim, irmão. Tem superiores e subordinados. Esse negócio de dizer assim, todo mundo é igual, é mentira de Satanás. Nada é igual na criação de Deus. Aonde você for, tem superiores e subordinados. E a sua felicidade consiste em descobrir quem está acima de você na hierarquia e você se submeter a essa pessoa. E esse centurião romano sabia disso. E se não bastasse, por exemplo, essa escola do exército romano, onde esse centurião foi treinado, tinha também a instituição da escravidão, né? Naquela época a escravidão era considerada normal. Aliás, em toda a Bíblia, eu sempre digo isso, em nenhum lugar da Bíblia a Bíblia condena a escravidão. Isso é um escândalo, né? Para quem está ouvindo hoje pode pensar assim: mas a escravidão é uma coisa abominável. Pode até ser abominável, mas em nenhum lugar da Bíblia a Bíblia condena a escravidão. Porque quando Paulo escreveu aos crentes do Novo Testamento, que tinham escravos, ele não disse assim: pode abolir a escravidão aí da sua casa, não. Ele disse assim: vocês, senhores, Quírios, sejam bondosos para com seus escravos, trate bem, trate com humanidade, porque vocês também têm um Senhor no céu que é Cristo. Vocês são escravos dele, então trate bem os seus escravos. Ele regulamentou sempre a escravidão. Eu também não sou a favor da escravidão, mas Deus sabe que o mundo é ímpio, corrupto e pecador. Então, já que não dá para abolir a escravidão, creio que Deus pensou assim: pelo menos torna a escravidão uma coisa humanitária, tendo um patrão bom, humano. Mas a nossa imagem de escravidão é aquele preto amarrado no toco lá, a noite toda sendo chicoteado e tal. Essa é a nossa imagem, porque foi isso que aconteceu mesmo. Agora, nesse caso aqui, esse centurião romano tinha escravo. Aliás, a palavra servo que aparece aqui, no grego, é uma palavrinha que significa o meu rapaz, até filho. Mas aonde a palavra doulos aparece aqui, que significa escravo, é exatamente aí no verso 9, quando ele diz assim: e ao meu criado eu digo, faz isto, ele faz. Aí a palavra é doulos, escravo. Ou seja, o centurião tinha outra escola dentro da sua própria casa para entender o princípio de autoridade, que eram os seus escravos. Ele sabia que o escravo dele estava na hierarquia, debaixo da autoridade dele. Então, quando ele dizia assim: meu escravo, faz isto, o escravo obedecia, porque sabia que estava debaixo da autoridade do patrão. Então, esse centurião pôde intermediar a bênção da cura do seu empregado,
porque ele conhecia o princípio de autoridade. Acontece, irmãos, que um dos maiores problemas do mundo é exatamente esse: o princípio de autoridade. Porque quem se rebelou pela primeira vez quebrando o princípio de autoridade foi Satanás. Um querubim. O pecado, eu digo, o pecado não começou na terra, o pecado começou no céu. Um querubim se rebelou contra Deus, contra o princípio de autoridade, e desonrou, se rebelou. O primeiro rebelde da criação foi um querubim, Satanás. Ele quebrou o princípio de autoridade, se rebelou contra alguém que estava acima dele, que era Deus. Por isso que Nimrod é muito importante na história do Antigo Testamento, porque dizem os pesquisadores, a palavra Nimrod significa ele se rebelou. E na terra foi o primeiro a se rebelar, aqui foi o Nimrod. E preparar a rebelião da Torre de Babel, uma rebelião contra Deus. Por isso que Nimrod é um dos candidatos para ser o anticristo ressuscitado. Agora, qual é o problema hoje, irmãos? O problema hoje é o seguinte: assim como Satanás tem trabalhado na nossa geração para criar ansiedade, medo, pânico, colocar espírito de medo nas pessoas, usando a propaganda, a televisão e todos os recursos que ele dispõe, a mídia, ele também tem trabalhado para levantar uma geração que afronta o princípio de autoridade. Nós estamos na geração de rebeldes, uma geração de pessoas que não conhecem o princípio de autoridade, e se conhecem, zombam dele e o quebram. É tanto que teve até uma emissora de televisão em que há muitos anos, eu acho que ela passou uma minissérie chamada Rebelde, não foi isso? Eu ouvia lá, eu não assisti não, mas eu acho que era assim, Rebelde. Às vezes eu assisti pesquisando no Netflix, eu vejo lá, Rebelde, antiga novela, não sei o quê. Então, a nossa geração tem sido doutrinada por Satanás, tem sido lavada cerebral para ser uma geração de pessoas rebeldes. E tem mais uma coisa, isso está dentro da igreja. Satanás conseguiu essa vitória de colocar o espírito de rebeldia dentro da igreja. Só que isso não começou na igreja, não. O princípio de autoridade, eu não sei como foi a educação daquele centurião, não. Mas o segredo do princípio de autoridade está dentro das casas. Satanás começa a doutrinar as crianças na rebeldia dentro de casa, desde que elas nascem. Se as crianças não aprenderem com seus pais sobre o princípio de autoridade, elas serão treinadas por Satanás na rebeldia e se tornarão adultos rebeldes. E aí Satanás vai reinar soberano, nadar de braçada, como alguns dizem, né? Porque o objetivo de Satanás é esse: criar uma geração de pessoas rebeldes, que não conhecem o princípio de autoridade, e se conhecem, jogam para trás das costas. Porque a rebeldia não é a essência do orgulho. O orgulho se manifesta já nas crianças. As pessoas olham para as crianças e pensam assim: olha que bonitinho, parece um anjinho. Meu irmão, isso aí não é um anjinho não, isso é um ser humano. Sabe o que é um ser humano? Ele já nasceu contaminado pelo pecado. E se ele não for ensinado sobre o princípio de autoridade, ele será uma pessoa rebelde. E é assim que Satanás tem vestido da sociedade. As primeiras autoridades que as crianças vão encontrar pela frente é o pai e a mãe. Se o pai e a mãe dessas crianças não ensinarem para ela o princípio de autoridade, que elas estão dentro de uma criação de Deus que é hierarquizada, e elas não aprenderam a obediência dentro da família, elas serão agentes de Satanás para destruir a sociedade. E aí é o que eu digo, a ingenuidade, eu creio que é ingenuidade, irmão, não pode ser outra coisa, só pode ser ingenuidade dos seres humanos e até da igreja, que não leva a sério a palavra de Deus quando ela diz assim: a iniquidade está no coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Tu a fustigarás com a vara, nem por isso morrerá.
tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha aí, a maneira como você trata seu filho ou sua filha recém-nascido vai decidir se ele vai para o céu ou para o inferno. Você que idolatra, né, que considera um ídolo, acha que amor é não corrigir, você está encaminhando para o inferno seu filho ou sua filha. Mas antes de ir para o inferno, vão fazer muitos estragos na face da terra, sob o comando de Satanás, porque todo rebelde pertence ao exército de Satanás. E aí vem assim, a criação de Deus é assim. Deus criou a família, a hierarquia está na família. Aí não adianta fugir, né? Mulheres, sejam submissas a vossos maridos. Qual é a mulher que é submissa ao marido hoje? Acho muito difícil. Aliás, eu fiquei escandalizado, ouvi uma esposa de pastor arrotando que é rebelde, controladora e não tem vergonha na cara de falar isso publicamente. Ou seja, afrontando a palavra de Deus. Então, meus irmãos, aí quando eu vejo a impiedade, eu digo assim: meu Deus, Deus é muito paciente, mas pelo que eu conheço de Deus, o juízo está a caminho para castigar essa geração de pessoas rebeldes. Aí vem, primeira instituição, a família. As crianças devem aprender o princípio de autoridade, que elas têm autoridade sobre elas, as quais elas devem se submeter, elas devem obedecer, para o bem delas, para o bem delas. Mas aí fora da família, aí tem o Estado. O Estado é constituído sob o princípio de autoridade. Até as pessoas hoje que têm sido presas, a alegação de quem prende é de que elas afrontaram o princípio de autoridade e ofenderam quem estava acima dela na escala social. Pode até ser verdade mesmo. Então, aí eu pergunto, o Brasil, o país Brasil, nação Brasil, o povo brasileiro é um povo que obedece o princípio de autoridade, respeita as autoridades constituídas, ou o povo brasileiro é um povo de gente rebelde, que afronta, que calunia, que agride, ainda que com palavras e atos, as autoridades constituídas? Porque se não for, irmão, Deus não se deixa zombar. A palavra dele vai ter cumprimento da vida das pessoas. Aí vem a escola. Até recentemente, a minha mulher era professora, parece que passou 40 anos ensinando nas escolas por aí. Mais ou menos isso, né? E aí, mesmo assim, não pensava nem que ela fosse professora para eu saber como é difícil hoje os professores e as professoras. Professoras que têm apanhado dos alunos, aluno que vai para dentro da sala de aula armado de revólver e faca. Essa é a geração que Satanás controla. Porque se esses alunos que fazem isso, com certeza eles não respeitaram os seus pais em casa, não respeitar os professores nas escolas. Mas a culpa é dos pais que não ensinaram. E Deus vai cobrar conta, vai pedir conta. Aí vem, se eles não temem os pais, não aprenderam a submeter, não aprenderam a submeter aos professores, e aí eles vão trocar tiro com a polícia, só pode ser, porque vai restar a polícia. E muitos vão morrer no confronto com a polícia trocando tiro. Eu que sou policial, e muito isso aí, né? Eu sempre disse, olha, pode até ter ocasião que a polícia está errada, mas a polícia é o braço do Estado. Ela não está ali por ordem dela mesma, ela está representando a autoridade maior. Então, resistir à polícia é a pior insensatez que pode acontecer. Quando eu chego numa blitz ou qualquer lugar, que eu vejo os policiais, apesar de eu ser oficial da PM, mas eu paro e digo, olha, vamos fazer tudo que eles mandarem. Está preso o carro, está preso. Minha obrigação é andar certo. É Deus que está no topo da cadeia da autoridade. Toda autoridade, ela desce, procede do trono de Deus. Toda afronta aqui no rabo da fila
A menor autoridade aqui embaixo afronta o trono de Deus lá em cima, porque a autoridade delegada é dele. É claro que se alguma autoridade abusar, tem abuso de autoridade, né? Deus vai pedir contas. Aí vem a igreja, princípio de autoridade. Alguns gostam de dizer assim: na igreja todo mundo é igual. Não, irmão, é mentira. Quando a Bíblia diz que todos são iguais, no seguinte sentido: todos, homens e mulheres, têm igual oportunidade de serem salvos se arrependendo. Que Deus não faz acepção de pessoas. Agora, dentro da comunidade de igreja existe uma hierarquia. E aí, os que se rebelarem contra a hierarquia em qualquer dos níveis vão prestar contas a Deus, às vezes até aqui nessa vida mesmo. Quando eu vejo hoje alguém assim, está com Covid entubado, aí eu penso assim: a cura dessa pessoa vai depender de como ela lidou com o princípio de autoridade enquanto ela estava boa. Porque se ela tiver afrontado o princípio de autoridade, pode ser que ela não consiga mais voltar. E esse centurião, por ser um oficial romano, sabia disso. E quando Jesus viu que ele era um homem humilde, né? É claro que acima do centurião tinha um oficial, eu acho que era o tribuno. No exército romano, o tribuno estava acima do centurião. Com certeza esse centurião era submisso ao tribuno, que era acima dele. Por causa disso, Jesus curou aquele rapaz. E nós aqui, irmãos, ainda está em tempo, né? De nós examinarmos a nossa vida e ver se nós somos pessoas realmente submissas. Quando nós somos submissos à autoridade que está acima de nós, não é aquela pessoa, não. Eu sempre ouvindo falar assim na vida militar: a autoridade é impessoal. Aquela pessoa que está lá como autoridade pode até ser um canalha, mas não é ela que eu estou honrando quando eu me submeto à autoridade dela. É a autoridade delegada de Deus que está sobre ela. E nós podemos ainda sermos salvos, analisando a nossa vida, para ver se nós realmente não temos sido doutrinados por Satanás para sermos rebeldes, ou então se nós estamos em condição de interceder, não somente por nós, mas por aqueles que nos são caros, né? Nessa hora da necessidade. Que esse centurião foi aprovado por Jesus como uma pessoa humilde e submisso ao princípio de autoridade, e Jesus o curou. Ainda está em tempo de nós revermos os nossos valores, né? Nós não temos culpa de como nós fomos criados, mas uma vez como adulto nós temos responsabilidade de moldar a nossa vida pela palavra de Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar, né? Eu até estava pensando assim: rapaz, talvez tenha alguém doente aí. Quem sabe se, assim como Jesus curou o servo daquele centurião,